A Segunda Guerra Mundial é uma experiência importante para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas brasileiras. Ali elas se notabilizaram por defenderem uma causa democrática. Quando houve a declaração de guerra, em 22 de agosto de 1942, o Getúlio não aguentou mais a pressão do povo. Aí mandou uma divisão, mandou 25 mil homens do Exército e mandou 468 nossos do grupo de caça. E nós fomos para lá e começamos a cumprir nossas missões. Chegamos lá, fomos fazer uma missão diretamente com um destacamento aerotático no chão, nos chamando para destruir 3 tanques. Aí eu fui pro tanque. Quando eu atirei no tanque, ele me atirou também e pegou aqui nas garrafas de oxigênio. Aí puxei para subir. Aí quando eu puxei, e ele aí caiu de asa, eu pensei que tivesse perdido os comandos. Aí perdi os comandos, vou saltar. Aí comandei o canopy, essa bolha de vidro. Quando a bolha de vidro caiu, o Rocha disse, o Rui saltou e o paraquedas não abriu. Ele pensou que fosse a porta de vidro. E aí ele saiu de lá, ele estava lá em cima, foi embora com o Nero. Aí eu fui e entrei e quase eu não saía, porque eu passei muito baixo. E nesse muito baixo eu levei 57 impactos. 57, alguns deles para o avião de um lado para o outro, entendeu? Aí eu fui. Quando eu cheguei, chamei. Botei o capacete, que eu tinha tirado o capacete, botei o capacete. Capacete era de pano. Aí, aquela coisa aqui assim. E aqui na máscara era o microfone. Aí eu disse, Jean Paul Brown, Jean Paul 3. Onde é que tu estás? Tu não saltaste? Eu digo, não saltei não. Eu estou aqui com... Aí eu digo, o que é? Eu digo, não, eu não quero conversa, não. Eu quero ir agora lá para a pesqueira de Garda e mando o Rocha para lá, para ele ver o que houve com o meu avião. Então, quando você vê, eu dizer, quantas missões você fez? 94, eu digo isso perto do americano, poxa, 94, você é maluco, 94. Porque os americanos com 35 missões voltavam, acabava a guerra deles. E nós não tivemos o substituto. Os comunistas brasileiros lutam na Segunda Guerra Mundial. Os anos 30 são os anos de ascenso de Hitler ao poder, e isso trouxe grande repercussão no meio judeu, as perseguições que já se faziam sentir, e depois a deflagração da guerra. A minha arma era coragem moral, física, que eu demonstrei logo em seguida quando eu pude ir para a guerra. E lá, quando houve Monte Castelo, que houve aquelas operações que são consideradas mistas, comparando com Stalingrado, foram operações mistas com tropa alemã, mas mesmo assim o Brasil, o modo de ver, teve um comportamento bom. Os soldados foram para o combate, lutaram, os artilheiros foram para suas peças, lutaram, e a tropa alemã resolveu sair da Itália e foi embora para a Alemanha. Apolônio de Carvalho é um revolucionário exemplar. Enquanto oficial de exército, lutou na insurreição de 1935 pela Aliança Nacional Libertadora. Preso, na cadeia aprendeu o que era o comunismo e entrou para o partido. Solto, foi combater na Guerra Civil Espanhola nas Brigadas Internacionalistas. Derrotado, se evadiu para a França, onde foi colocado em um campo de concentração. Fugiu e foi participar da luta dos Maquis contra os invasores alemães, comandando grupos de resistência.
No fim da guerra, recebeu a mais alta condecoração francesa, Legião de Honra, e o grau de Coronel das Forças Francesas do Interior, FFI. No Brasil, fundou o PCBR, grupo dissidente do PCB que defendia a luta armada. Uma coisa muito bonita, por exemplo, a libertação de uma das cidades do Tarn, Carmaux, a terra de Jaurès, Jean Jaurès, Carmaux, muito bem. Nossas tropas entraram, né, e ocuparam até o centro da cidade, dominamos as primeiras forças inimigas, assim, e depois o inimigo, recuando, se concentrou no quartel, né? Um grande quartel. E aí cercamos o quartel e houve uma fuzilaria muito dura, né? Os alemães lutaram com uma voracidade, com uma ferocidade enorme. E tinham boas armas, muito boas metralhadoras, tudo mais e tal. Perdemos bastante gente, mas nós éramos mais fortes nesse momento. Nós nos concentrávamos, né? A um momento dado, o grande portal do quartel se abre e o comandante aparece para render-se, né? Mas não era justo que eu, um estrangeiro, receba a rendição deles. Aí eu chamo o meu subcomandante, que era francês, e é ele que vai receber e que vai levar as coisas. Por ter sido da FEB, e eu fui soldado do Exército, obviamente, isso não me tornou um adorador do Exército brasileiro. Eu sei bem o que ele é. Salomão Malina, oficial de exército, judeu e comunista, recebeu a mais alta condecoração do Exército Brasileiro por sua bravura e coragem. Cruz de Combate de primeira classe. As Forças Armadas, elas nunca podem ser entendidas como uma unidade. As Forças Armadas, elas eram extremamente contaminadas pela disputa partidária. Era permitido, até Castelo Branco foi permitido, que os militares pedissem licença no quartel para se candidatar, para ser nomeado ministro, depois voltava para o quartel. Enfim, a gente tinha uma situação em que política e canhões transitavam livremente. Em 1945, o general Walter veio com a tropa brasileira. Ele foi o assessor americano na tropa brasileira. Ele veio e começou a construir. Incentivaram a derrubada do Getúlio. A UDN incentivou a derrubada do Getúlio para que no Brasil regesse a democracia. Em 1945, o clima de democracia contagia o Brasil e termina na deposição de Getúlio Vargas. O brigadeiro Eduardo Gomes, candidato à presidência da República, é derrotado pelo Marechal Dutra, ministro da Guerra de Getúlio Vargas. Esse trabalho de desnacionalização da mentalidade brasileira vem desde 15 de janeiro de 49, quando fundaram a ESG. A matriz disso está lá na ESG. O golpismo, o filo-americanismo, o comprometimento com as correntes internacionais está lá na ESG. Em 1950, o brigadeiro Eduardo Gomes perde as eleições para Getúlio Vargas. Quando eu entrei para a Marinha, em 52, nós estávamos no período democrático de Getúlio Vargas, que ele foi eleito em 1950. Então, ele já veio com aquelas intenções nacionalistas, né? E no começo do governo dele, e quando eu entrei, estava no auge da campanha O Petróleo é Nosso. Veja só, essa campanha O Petróleo é Nosso foi uma campanha tão intensa porque as Forças Armadas estavam divididas, se dividiram quando voltaram da FEB, da guerra. Uma parte era nacionalista, que eles chamavam de comunista, e a outra parte americanófilos. Então surgiu a Petrobras. Ora, em 53, aí a coisa pegou. Quando chegou em 54, aí houve o fato do tiro de um segurança lá do presidente, e sem o presidente saber, ele resolveu matar o Carlos Lacerda, e o cara que foi dar o tiro errou o tiro, matou o Major Vaz. Aí surgiu a República do Galeão. Qual era o objetivo?
era tirar o presidente da República do catete para sentar lá no galeão para ser inquirido por esses caras. Carta do brigadeiro Rui Moreira Lima, seu pai, em agosto de 1954. Na noite de domingo do dia 22, repeti dentro do Palácio do Catete que não era, não sou, nem nunca fui getulista e que me sentiria desgraçado em defender seu governo, mas lutaria com todas as forças contra o golpe. Hoje, dia 24, acabo de ouvir nesse instante que o presidente renunciou à vida suicidando-se com um tiro no coração. Isso é grave. Vamos mergulhar em um regime de ódio e sangue. Em 55, eleições para a presidência da República. Aí eles ficaram numa situação difícil. Qual a situação difícil? Juscelino era do PSD, PSD sempre apoiou Getúlio Vargas. Então, eles pensaram, é a mesma turma que vai continuar. Nós temos que impedir. Quem era o ministro da Guerra nessa época? Era Lott. Quando ocupou a presidência, o Café Filho. Café Filho, o vice-presidente que substitui Getúlio Vargas, é afastado por motivos de saúde. Assume o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, udenista contrário à posse de JK. Era a senha para o golpe de Estado que o general Henrique Teixeira Lott impediu no 11 de novembro de 1955. Houve um incidente que não tem nenhuma ligação com as eleições e que fez com que os acontecimentos se precipitassem. Foi o discurso do general Mamed na ocasião do enterro do general Carrobert. Foi para mim uma surpresa quando o então coronel Mamed, ele pediu a palavra e começou a falar. E a surpresa aumentou e também, para mim, preocupação, quando, ao invés de tratar da vida do general Carrobert, das suas virtudes, dos seus serviços às Forças Armadas do Brasil, ele passou a abordar problemas tipicamente políticos. Um dos fatos que também me surpreenderam foi que, ao terminar o discurso lá do Mamed, o então presidente da Câmara, Carlos Luz, cumprimentou efusivamente. Surpreendeu-me essa fusão, porque eu não via motivo para isso. Não. Ele não tinha feito a mesma coisa com outros oradores que falaram que justamente focalizaram em suas orações o passado do general Carrobert. E eu procurei um primeiro entendimento com o Dr. Carlos Luz. E o Dr. Carlos Luz disse-me nessa ocasião que iria determinar que a autoridade judiciária estudasse o problema. Eu ponderei que não se tratava de um problema jurídico, mas de um problema militar. E eu tinha apresentado 4 soluções possíveis. Uma era o coronel Mamed voltar para o Ministério da Guerra, que ele já estava na Escola Superior de Guerra mais tempo do que o que era normal, e eu não punia. Outra mais pior para ele era de que ele voltasse e eu punisse. Outra é que a autoridade militar a que ele estava subordinado, que é o Sérgio Sampaio das Forças Armadas, o punisse. E, finalmente, que o presidente punisse. Qualquer das 4 soluções, para mim, resolvia o problema disciplinar. O doutor Carlos Luz disse-me, então, que nenhuma dessas hipóteses
fora por ele aceita. Eu digo, nesse caso, senhor presidente, eu desejo saber a quem eu devo passar as funções de ministro da Guerra. E fui para minha casa. Mandei chamar o general Denis. Ele veio, então propôs-me que pusesse a tropa de prontidão. E eu disse, eu decidi agir e temos pressa, estamos aqui imediatamente. O que é que o Carlos Luz, Carlos Lacerda fizeram e os Apaniguados fizeram? Correram para o Tamandaré. Penaboto, que era o comandante da esquadra na época, já estava lá esperando. E o Tamandaré saiu com eles, né? O Forte Copacabana deu 2 tiros, não para acertar. Aí afastou mais ainda o Tamandaré para o mar. E o Tamandaré não pôde atracar em Santos e ficou rodando. Quando foi no fim da semana, eles voltaram e todo mundo foi para casa e mudou o ministro da Marinha, né? Aí houve mudanças, mas não houve prisões deles, né? Não houve nada. JK toma posse em janeiro de 1956 e mantém o Marechal Henrique Teixeira Lott no Ministério da Guerra. 2 semanas depois, ocorre a primeira rebelião militar contra Juscelino, Jacareacanga. Ela termina em exílio e prisão dos revoltosos. Logo em seguida, JK anistia e reintegra as Forças Armadas, esses militares golpistas, e ainda os promove. Eu lembro aí de Jacareacanga e Aragarças, que foram 2 tentativas de golpe na época do presidente Juscelino Kubitschek, e que o meu pai se posicionou radicalmente contra, achou um absurdo aquilo ali. A segunda tentativa de golpe no governo JK, em 1959, Aragarças. Nessa operação que eles foram lá para o norte do Brasil, no avião Beechcraft da época, roubado em Belo Horizonte pelo capitão Amude Mascarenhas, o papai encontrou uma papelada impressionante, além de armamento e munições. A papelada tinha até projetos já, em 1959, de atos institucionais. Quer dizer, se essa quartelada delirante tivesse dado certo, eles já tinham uma ideia muito parecida com a de 64 na cabeça. Jânio Quadros, aliado da UDN, derrota o Marechal Henrique Teixeira Lott na disputa pela presidência da República em 1960. O candidato a vice-presidente do PTB, João Goulart, derrota o candidato da UDN, Milton Campos. Medidas independentes de Jânio Quadros, tais como a condecoração de Che Guevara e a viagem de João Goulart à China, levam ao rompimento do presidente com a UDN. Em 25 de agosto de 1961, Dia do Soldado, Jânio Quadros renuncia à presidência da República. O Brasil chega à beira da Guerra Civil. Quando foi de 61 com a renúncia do Jânio Quadros, que era uma clara tentativa de golpe, Brizola se levantou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ali se tratava de garantir a Constituição, né? Garantir a legalidade, que era a posse do João Goulart. O Marechal Henrique Teixeira Lott mais uma vez manifesta sua fé na democracia e apoia a posse do presidente João Goulart, opondo-se ao ministro da Guerra, general Odílio Denis, contrário à posse do presidente constitucional. Tomei conhecimento nesta data da decisão do senhor ministro da Guerra, Marechal Odílio Denis, de não permitir que o atual presidente da República, senhor João Goulart, entre no exercício de suas funções. E ainda, de detê-lo no momento em que pise no território nacional. Mantenho um compromisso de honra com a minha classe, com a minha pátria e as suas instituições democráticas e constitucionais. E por isso, sinto-me no indeclinável dever de manifestar o meu repúdio à solução anormal e arbitrária que se pretende impor à nação. Esse pronunciamento resulta na prisão do Marechal Lott, contada por seu neto Nelson Lott. O episódio da prisão dele, né? Não vou preso. Por que você não vai preso? Não. Me mandaram o coronel me prender, só quem pode prender Marechal é outro Marechal, meu amigo. Volta para casa. Não, mas eu vim te prender, volta para casa, rapaz. O coronel me prender? Não, pode desistir. Não vou. E não foi. Tiveram que buscar um Marechal em casa para prender ele.
Ele não foi porque o coronel não me prende. Aí que vai? Mete bala no cara? Arrasta, imagina arrastar o marechal com 60 anos, ou ex-ministro da guerra, saiu arrastando o cara pela rua. É uma situação difícil. E ele sabia colocar as pessoas em condição, ele sabia usar essa força dele, a hierarquia, né? Eu lembro uma vez ele estava preso lá na Fortaleza Santa Cruz. Aí vinha a tropa, né? A tropa marchando, o pessoal trocando a guarda, né? O sargento da guarda, o cabo e a meia dúzia de soldadinhos que vai trocar os sentinelas, né? Passando por ele, meu avô estava preso, mas marechal preso é diferente de estudante ou jornalista preso, não. Marechal preso é outro departamento. Estava ele lá de Caniço e Samburá, né? Caniço e Samburá indo pescar. Aí passou a tropa. Quando ele viu a tropa se aproximando, posição de sentido. Caniço no ombro, posição de sentido. A tropa teve que dar a olhar à direita. Ele constrangeu. O sargento ficou assim. Pô, o cara tem posição de sentido, porque é norma, né, do Exército, né? Quando passa a tropa, quem está no caminho da tropa, posição de sentido, e a tropa passa, né? Quando é um oficial, tem que dar o famoso olhar à direita, né? Que é autoridade, né? De general para cima, né? Tem de dar o olhar... A tropa tem de ver a autoridade, né? Então, você vê no desfile de 7 de setembro aí, né? Quando a tropa passa pelo palanque, né? Dá o famoso olhar à direita, olhar à direita, que é um cumprimento extra, né? À autoridade. E os soldadinhos da guarda lá tiveram... O sargento civil sem... Pô, o cara está enquadrado. Eu tenho de me enquadrar também. Tropa olhar à direita. O meu pai servia, na época, na base aérea de Canoas. E junto com os sargentos que receberam um rádio passado do Rio, do comando do Exército, determinando que fossem armados e decolassem os F-8, os Gloster Meteors, que eram os aviões de caça sediados lá na base aérea de Canoas. Quando eu fiquei sabendo, isso já tinha sido... Nós não vamos deixar eles decolar. E fizeram uma coisa que é difícil de imaginar. Como é que dá certo? Os oficiais vinham armados, prontos, direção ao avião, para subir no avião, decolar com o avião, como diz, cumprir a missão. Recebiam a incumbência dentro da unidade e desciam e foram direto e os sargentos dando as mãos sem armas. Sem armas. Dando as mãos e não deixando os oficiais chegar. E mesmo com alguns com ameaça, não lograram entrar no avião. E aquilo se repetiu em mais de um avião e viram então que os sargentos não iam soltar essa oportunidade de segurar os aviões. Havia então já uma posição formada. No dia seguinte, o comando da 5ª Zona Aérea reuniu todos os oficiais da base e grande parte do quartel-general. E aí o suboficial mais antigo da Força Aérea, o suboficial mais antigo da Força Aérea, servia aqui, Felipe. Aí o Felipe diz, mas, major, isso aí não é um golpe se nós agir dessa forma, né? Como é que nós vamos agir dessa forma? Aí o Cassiano usou termos agressivos contra ele. Quando ele usou termos agressivos contra o Felipe, na formatura, que estava no sentido leste-oeste também, os oficiais mais antigos aqui. Eu era moderno, estava aqui no final da formatura da base. Mais ou menos no meio da tropa assim, o então capitão Alfredo Ribeiro Daut diz, eu também não estou satisfeito.
Eu não gostaria que houvesse uma nova Jacareacanga ou Aragarças. Isso animou os sargentos. E aí que se plantou uma coisa na cabeça. Isso daí ocorreu em 61. E deixou essa linha divisória mais marcada ainda dos oficiais, que eram aqueles que ficaram do lado da legalidade, os legalistas, né, que queriam a posse do presidente, do vice-presidente, conforme a lei determinava, né, cumprindo assim com o seu dever profissional, e aqueles que já queriam fazer o atalho ali e dar o golpe no presidente, não ameaçem mais quem. Isso daí terminou essa resistência da legalidade, fazendo com que se achasse uma solução, uma acomodação política intermediária, né, que foi quando o presidente João Goulart tomou posse, porém como no regime parlamentarista. Eles tiveram que fazer uma modificação para que se votasse o regime parlamentarista, ele tomasse posse. Jango assume em regime parlamentarista, enfrentando os golpistas. Em 1963, um plebiscito devolve os poderes presidenciais a Jango. Em 1964, o golpe militar divide as Forças Armadas. Os oficiais legalistas, derrotados pelos golpistas, passam a sofrer perseguições. O fim da democracia e o fim do equilíbrio de forças. O meu pai foi cassado, perdeu todos os direitos políticos dele por 10 anos. Ele foi banido da Força Aérea, né, por ato institucional. Sofreu tortura e preso no quartel da Polícia do Exército, no centro de Porto Alegre. Lamarck era tenente lá da PE, que é uma figura notória da resistência contra a ditadura militar. No dia que ele estava de serviço como oficial de dia, eles, ao invés de comer em lata de goiabada, como que eles serviam comida para eles em lata de goiabada, como se fosse prato, ele mandava servir a refeição em prato e talher. Eles notavam que existia esse respeito desse oficial de dia por eles. Até a fuga do meu pai, coincidentemente, no dia em que o Lamarck estava de oficial de dia, né? Meu pai passou para cima do forro dessa unidade, desse quartel da PE, caminhou em direção à praça, onde a altura do forro com a calçada era menor, atou ali o cobertor, que lhe servia de abrigo, pulou e dali ele desceu e foi embora para casa e acordou a minha mãe e a minha avó em plena madrugada. Minha avó, que é espírita, pensou até que estivesse enxergando alguma coisa, algum sinal. E a partir daí, o meu pai então procurou, né, assim, através de um advogado que ele conhecia, um auxílio para sair do Brasil, e ele conseguiu isso, né, para tirarem ele ali de Porto Alegre. Ele passou a fronteira e pediu exílio no Uruguai. Quando veio em 64, nós fomos logo um dos primeiros a ser caçados. Primeiro foram os brigadeiros coronéis, 5 dias depois veio o ato 1, um complemento, e nós fomos. Eu estava servindo, como eu falei, no Galeão, começando. Cheguei, entrei de férias, não tinha nem começado a pilotar Douglas, quando ocorreu esse episódio. Eu entrei dentro do caminhonete, logicamente com o Correio da Manhã, que era o jornal que a gente lia, e eu vi que as pessoas estavam um pouco estranhas com relação a mim. Aí, quando eu peguei o jornal e abri, estava lá o meu nome como caçado. Cheguei no Galeão, tomei café na mesa, aquela mesa de 9, ninguém sentou comigo, eu sentei sozinho. Quer dizer, eu já passei a ser um leproso, né? Uma pessoa não grata, perigosa, porque qualquer coisa podia respingar neles. Aí eu fui ao comandante, aliás, na verdade, o subcomandante, e disse: ó, major, coronel, eu acabo de receber essa informação aqui, né? Fui ler o jornal. Ele disse: ah, meu filho e tal. Ainda me fez umas perguntas com relação ao socialismo.
e disse, olha, não tem outro jeito, eu tenho que lhe prender. Os navios já estavam cheios, né, de coronéis e brigadeiros, então nós fomos deslocados para o cassino no Galeão, no quarto dos oficiais. Lá eu fiquei 50 e poucos dias preso, incomunicável, com gente na porta, com metralhadora .50, como se eu fosse um sujeito altamente perigoso. Deram um banho de sol só na gente nesse período. E assim foi. O meu sogro, então, resolveu falar com o brigadeiro Henrique. O rapaz está caçado já perdeu a profissão, está preso lá há 50 e poucos dias. Aí veio logo a ordem para eu fazer exame médico e fui para casa. Nunca respondi um inquérito, não tive direito a defesa nenhuma, porque ocorreram alguns inquéritos, mas no meu caso específico nunca fui chamado. Mas isso tudo conta nessas horas, é caça às bruxas, né? Você não tem como evitar isso. E perseguiu a minha mulher, que não pôde exercer a profissão dela de professora. Por exemplo, no Pedro II, eu tirei o primeiro lugar no concurso, o Van Dyck mandou colocar, isso confessado pelo organizador dos concursos em terceiro ou quarto. Chamaram cerca de 40, 50 professores, eram mais ou menos 100 vagas, milhares de candidatos, mas aí não me chamaram. E quando eu fui lá, o Van Dyck mandou o assessor dele dizer para mim, assim, numa sala contígua, dizer que não falava com vermelho, que ele não ia atender o vermelho. Não é desnecessário dizer aqui o que eu respondi para ele. Aí eu ressurgia em outro lugar, fazia outro concurso, ia para um particular, e eles visitavam esses lugares para mandar embora, né? Eles não podem, ameaçavam. Houve duas resistências. 2 desses diretores de estabelecimentos de ensino reagiram e não atenderam os militares do MEC, que havia militares no MEC já ocupando cargos dentro do MEC, para isso, para fiscalizar essa coisa da pureza do magistério. Eu fazia 1001, todo dia que eu podia. O dia que eu não fazia nada contra a ditadura, eu me sentia infeliz. E aos poucos eu fui evoluindo a luta contra eles. Abrigava a gente, dava dinheiro para ver tudo que precisavam contra a ditadura. Eu financiava, eu dava. Terezinha Zerbini foi indiciada em dezembro de 1969 e enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Foi presa em sua casa no dia 11 de fevereiro de 1970. Daí eu falei baixinho pro general. Negro, não é com você, eles vieram me pegar. Então, fica na tua. Eu entro nessa sozinha e saio dessa sozinha. Porque não cria caso, você precisa ficar para tomar conta das crianças e da casa. Deixa comigo. Daí fomos, quando chegamos lá, eu fui direto para a sala desse capitão Guimarães. E ele estava sentado numa cadeira, e como o homem cafajeste faz, ele balangando, sabe, na cadeira, balangando. E eu disse... Ele disse, hoje a senhora vai falar a verdade, não é? Eu digo, capitão, a verdade é essa que está aí. Que ele estava com o processo na mão. A verdade é essa que está aí. Ele disse, isso é grupo, isso é grupo. Eu digo, capitão, o senhor quer fazer o favor de me explicar o que é grupo? Aí ele teve um acesso de fúria. Então ficou de pé. Eu falei, pronto, começou. Vai ser a hora de eu apanhar. Aí ele veio vindo. Quando ele chegou bem perto de mim, ele disse, não me venha com esta panca de mulher de general, que isto não lhe salva. Porque nós temos métodos científicos para tirar a verdade. Eu digo, aí eu fiquei com raiva e vi que a coisa ia... E eu não podia ficar ele falando mais alto do que eu. Eu digo, capitão,
Eu sei quais são os métodos científicos. E tem mais. Se quer partir para a ignorância, pode partir e é já. Mas gritado na cara dele, sabe? Aquele homem que estava meio vermelho ficou lívido. Deu uma parada e começou a gritar. Já para sua cela! Já para sua cela! Já para sua... Daí eu fui, sabe, pelo corredor, feito soldado alemão, pisando duro. Porque ali eu precisava mostrar força. Pisando duro. Fui para minha cela. Quando cheguei lá, estava me urinando de medo. E quando eu sentei, eu caí numa espécie de um torpor. Eu acho que o esforço foi tão grande que eu caí numa espécie de um torpor. Pois não é que o cafajeste desse capitão sai de lá, vem, abre a porta e diz que não é que a desgraçada ainda dorme? Quer dizer, foi uma coisa muito penosa. Eu continuei no Exército ainda, fui para o Instituto Militar de Engenharia, saí do batalhão e lá eu pedi demissão do Exército. Aí sim, pedi a demissão. Eu estava saindo do Exército por vontade própria, eu quero sair do Exército. Já estava estudando física a essa altura e não estava interessado mais em fazer a carreira militar. Mas houve um recurso da União contra mim e já eu, na universidade, já tinha até viajado fora do Brasil numa conferência, quando fui procurado dizendo que eu ia passar a desertor, porque eu estava ausente do Exército e eu tinha perdido a causa no Tribunal Federal de Recursos. Por conselho de amigos meus militares, eu aleguei que eu estava mal de saúde. Eu não estou bem, eu não posso voltar assim. E como a coisa a que eu fui aconselhado foi dizer que eu estava com problemas psicológicos, ou psiquiátricos, ou mentais, né? Então, aquela conversa todo dia. Quando eu acordo, eu perco o sono. Quando eu acabo de comer, eu perco a fome. E essa conversa, assim, de doido. E eles acabaram me dando um tempo, mas um belo dia mandaram me apresentar no Hospital Central do Exército. E eu cheguei lá inocentemente, achando que seria mais um exame, para ver se eu estava maluco ou não estava, não sei. Mas eles partiram da hipótese que eu estava e me internaram no hospício. E a situação ficou difícil, então eu chamei lá o sargento, o enfermeiro, me deu uma presença de espírito. Eu falei, vem cá, tá bom, mas você está vendo que eu trouxe minhas coisas aqui, eu preciso trabalhar, não vou ficar aqui parado, então eu preciso pegar no meu carro. Meu carro é um Volkswagen vermelho, estava lá do lado de fora. Quando chegou no meu carro, ele me deu a chave, que já tinha sido recolhida, eu entrei, fechei a porta e falei, só com abridor de lata que eu saio daqui agora. Eu não saio desse carro de jeito nenhum. Aí chamou a guarda, cercou o carro, ficou uma situação ridícula, mas aquilo no escuro, o PNP não tinha quase movimento nenhum. Depois eu vi o movimento que tinha lá, que é uma coisa triste. Mas, então, eles chamaram a guarda, me cercaram, fiquei eu dentro do carro e uns 4 soldados armados lá me vigiando e eu negociando pelo vidro, assim, meio... Então, o sargento concordou em que eu fosse falar com um oficial médico que ficava fora do PNP. Quem era o oficial médico de dia era o médico parteiro da minha mulher. Quando ele me viu, levou um susto. Que é isso? Um professor da Universidade Federal, um físico, vocês estão tratando... O que é isso? Ele já imaginou um negócio de comunista ali, né? E eu expliquei o caso a ele. Aí ele falou, não, se eu te mandar embora agora, o louco sou eu, não é você. Então, vamos fazer o seguinte, olha só a solução brasileira. Eu sou o chefe da obstetrícia.
Aí eu falei, bom, mas eu estou no pavilhão neuropsiquiátrico. Ele falou, é difícil passar a noite lá, eu imagino, né? Então vamos fazer o seguinte, você passa o dia lá e quando chegam umas 9, 9h30, eu mando te buscar e você dorme com as mulheres aqui, não, bem, em termos, né? No pavilhão das mulheres que vão ter tratamento obstetra ou ter filhos, principalmente, né? Então, eu fiquei nessa situação cômica, que eu passava o dia como louco e a noite como grávida, porque eu me recolhia. Agora, foi, mesmo assim, dureza, com o que eu assisti lá, aquela coisa que eu não faço nem crítica, que eu não entendo para fazer, dos choques nos caras que perturbavam lá, não é? E eu vi também ali os presos políticos que ficavam na pedra Barão de Mesquita e quando estavam muito machucados eram levados para lá, porque o PNP tinha segurança para os loucos não fugirem, né? Então lá eles eram atendidos. Eu estava me preparando para ir à praia, 1972, no verão de 72, o verão famoso do Rio, do Pia, das dunas, aquela coisa toda. E quando de repente, umas 9h30, 10 horas da manhã, toca a campainha da minha casa, eu vou lá abrir a porta, entram 12 caras armados de metralhadora até a cabeça, até o teto, empurram a minha irmã, que é portadora de síndrome de Down, jogam ela no chão, e começam a invadir a casa, a vasculhar tudo e tal. Meu pai se apresentou, ele tinha carteira de coronel de aeronáutica, porque a patente havia sido cassada e minha mãe recebia a pensão de viúva, né? Se apresentou, eu era um capitão que estava comandando, o capitão mandou tem que chamar um coronel aqui, porque eu não posso ficar nesse negócio. Bom, aí nós ficamos 3, 4 dias em prisão domiciliar. No último dia, eles estavam procurando meu irmão. No último dia, eles levaram a minha mãe e relaxaram a prisão domiciliar e nós ficamos 50 dias sem ter notícias dela. Não é? Nesse período ela foi violentamente torturada e depois foi operada no Hospital Central do Exército, tal o nível das sevícias realizadas e permaneceu cerca dos 50 dias que ela ficou desaparecida, ela passou quase 40 no Hospital Central do Exército. Foram 10 dias de tortura que deve ter sido um horror para ela. Mas o fato que ensejou essa prisão dela e do meu irmão, uma coisa simples. Houve um assalto no Banco do Brasil, na Praça Nossa Senhora da Paz. Um rapaz foi baleado, uma bala aqui no ombro. E aí então, para onde é que vamos levar o rapaz baleado, para onde é que não vamos levar? O meu irmão, que namorava uma menina cuja mãe era da avó Palmares, falou, vamos levar para casa da mãe do Fadu, do meu irmão. Aí levaram o menino para lá. Minha mãe, médica, submetida ao julgamento e à fidelidade, né, o juramento de Hipócrates, né, ela extraiu a bala do rapaz, tratou dele e depois botou embora. Não tinha nenhuma participação com nenhum movimento político, não era da avó Palmares, não era do MR8, não era de lugar nenhum minha mãe. Minha mãe era dona de casa, trabalhadora, médica, trabalhava no hospital em São Francisco Xavier, não é? E nunca teve envolvimento político nenhum. Mas mesmo assim foi presa e torturada e quase morreu. Eu me lembro que estava voltando de Montevidéu, porque quem morava aqui eram minhas irmãs. Então vinha constantemente ao Rio. E nessa volta eu fiquei hospedado na casa que estavam minhas 2 irmãs e fui acordado de madrugada, pelas 3 horas da manhã,
com um revólver 38 apontado para a minha cabeça, enquanto que eles também já estavam prendendo a minha irmã. Aí eu fui levado encapuçado, a minha irmã também, para uma rural e ficamos rodando o Rio de Janeiro todinho. Só depois de quase algum tempo é que a gente foi parar lá na Barão de Mesquita. E lá na Barão de Mesquita, a minha irmã ficou separada, eu fiquei numa cela, ela ficou noutra, e nos obrigaram a escrever durante todo o mês o que tinha acontecido, quais eram nossas atividades, quais eram nossos contatos. Não fui torturado, mas fui muito maltratado, tá? Minha irmã acabou depois de 2 meses depois, foi parar lá em Realengo, numa prisão, e eu fui levado para o Rocha, me deixaram lá sozinho, sem ninguém, aos 15 anos de idade. Uma das coisas que mais me emocionavam era porque eu vi um dia, eu era garota, mas eu percebi, tinha uma janela baixa. Toda vez que passava um avião, ele ia para a janela, se estivesse próximo, se fosse possível. E uma vez eu estava na janela, a janela era baixinha, eu estava sentada lá fazendo qualquer coisa, e eu olhei para cima, para o rosto dele, e ele estava chorando. Silenciosamente, aquela coisa do olho começar a encher e começar a lacrimejar. O ministro da Aeronáutica, na época, o brigadeiro Eduardo Gomes, fez uma portaria secreta, encaminhado ao Departamento de Aviação Civil, ao DAC, caçando a credencial técnica desses elementos. Então, eles foram uma segunda cassação, né? Eles não podiam ser mais militares, tudo bem, então, posso para fora das Forças Armadas. Mas agora eles não poderiam também exercer a credencial técnica deles. Proibido de voar, rapaz. Foi proibido de voar. Quando eu fui voar, a paraense me deu o lugar de comandante e me mandou para Belém. Aí, quando eu cheguei, eu requeria a minha carteira de voo. Quando eu requeri minha carteira de voo, passei 1 mês, 2 meses. Aí, pô, cadê a carteira de voo? Aí eles botaram, fizeram uma portaria secreta e disseram que quem foi atingido pelo ato institucional não tinha direito de voar. Você já viu, quer dizer, matar de fome. Mas os aviadores não puderam ser aviadores civis, porque você tinha que fazer uma solicitação. Aí eles não entregavam, você fazia de novo, eles não entregavam. Aí o papai foi para a Justiça, chegou ao Supremo, ganhou, fez nova solicitação para receber, como uma carteira de motorista, uma carteira de piloto. Sem isso você não trabalha, nem na Bélgica, nem aqui, em lugar nenhum, entendeu? Depois que o STF deu ganho de causa, eles então negaram a carteira e no papel vinha a justificativa de que eles não podiam entregar por conta de 2 portarias secretas da Aeronáutica. Era a licença de piloto de linha aérea. E a Diretoria de Aeronáutica Civil, que expedia isso, tinha a ordem do ministro para não cumprir o acórdão do Supremo Tribunal Federal. Até hoje, se eu quiser voar, tem que ir lá resolver burocraticamente a cassação dele, né? Que eu já não quero mais nada com isso. Respeitei sempre um tal de FEB, né? Ex-combatente, né? E minha família toda de militar, coisa e tal, ex-combatente, ex-combatente, né? Os heróis brasileiros, né? Os caras que combateram o nazismo, né? Os grandes heróis da pátria, né? Aí, pô, e entre esses heróis brasileiros, né? Tinham 2 assim que sempre me falaram alto, um por proximidade, vamos assim dizer, até familiar, porque eu e os filhos dele fomos muitos amigos, que é o Coronel Kardec Leme, né? E outro é que era um mito para mim, que era o Rui Moreira Lima, né? E tem a Gloriosa de 64, pega esses 2,
e mais um bocado deles simplesmente joga na latrina da história. Isso que era chocante para mim, um herói preso, um herói nacional, um ex-combatente preso atrás das grades, feito uma fera. Pô, era meu tio. O que ele fez? Estão enxovalhando as pessoas gradas do país, os heróis nacionais estão sendo enxovalhados. Isso aí que me revoltou, isso aí que me fez começar a participar de grupo de resistência, né? Tenho tantas coisas agradáveis na vida, tanta prática das quais eu me orgulho. E quando volta a debater questões de um foragido, de máfia, que isso, ditadura é uma máfia, não respeita nada. Amigos meus, quantos foram mortos? Ninguém sabe nada. Então, quando eu dou esse depoimento, minha cabeça passa por esses lugares e me comove.